Bom, fala aí, o que você achou do São Paulo, Miller, campeão? Te decepcionou? Era para ter ganhado do Tolima, só empatou? Bom, pelo menos empatou, não perdeu, né? Olha, Michele, o São Paulo ontem voltou ao seu normal, né? É bem verdade que está bem classificado, sim, está numa posição boa na Sul-Americana. Empatar fora de casa, como resultado, não é de todo ruim. Mas é claro que o jogo foi decepcionante, né? Os dois times jogaram muito ruim, exatamente. Nossa. Então é aquele negócio, né? Se eu fosse o juiz, eu pegava a bola, levava na delegacia e registrava um BO contra os dois times. Mas, de qualquer maneira, é o normal do São Paulo. É isso que a gente vai ver do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Salazar. E também na Copa do Brasil, até porque quando o São Paulo pega um adversário com mais qualidade, ele sofre bastante. Me chamou a atenção a dificuldade do São Paulo e está me chamando a atenção a dificuldade que o Dorival Júnior está tendo para fazer esse time evoluir. Como o Miller falou aqui, isso está virando uma tônica já tá. A gente vê esse jogo ruim do São Paulo, lamenta, mas pensa, não mudou nada. Foi assim no último jogo e é engraçado que assim, quando ganha, quando empata, quando perde, é assim também. O São Paulo, até quando ganhou naquela estreia do Dorival Júnior de 3-0, foi um jogo que o Rafael fez uns 2, 3 milagres. Foi o melhor jogador do time. O América finalizou mais do que o São Paulo dentro do Morumbi. Então o São Paulo está tendo muita dificuldade até quando ganha. E alguns pontos que, inclusive, eu queria ouvir o Miller sobre isso. Por exemplo, o que acontece com o Luciano? Que um gol nos últimos 3 meses, não consegue jogar hora de 10, hora no ataque. Outro dia deu uma entrevista dizendo que sabe finalizar, mas não fez um gol nos últimos 3 meses, mas deu entrevista dizendo que sabe finalizar. Eu vejo assim, o Dorival está tentando, mas não vejo, ainda não consegui ver nenhuma evolução para nada. É aquela coisa, Salazar, o jogador ele tem que dar uma resposta dentro de campo, né? Até porque o campo não tem muro, né? Então é importante o jogador não falar com os lábios, falar com seus atos. O Luciano, quando o presidente colocou a camisa 10 nele... Acabou. Você pode ver que a melhor fase do Luciano foi com o Diniz. Foi a melhor fase do Luciano mesmo. É um São Paulo com muita dificuldade, assim... Mudou alguma coisa com a troca de treinadores? Não, Vocês perceberam? Exatamente, também não consigo ver, assim, mudou, né, o treinador, mas o futebol do São Paulo continua aquele futebol bem pobre mesmo, né? Como eu disse, é um empate diante de um Tolima que é um time muito ruim, beleza. 7 jogos lá, tá numa crise danada. É um lugar muito ruim para chegar, aquela coisa toda. O gramado era ruim também. O Luan ainda teve 2 chances, né? O Dorival coloca o Luan, garoto da base, no segundo tempo ele tem 2 chances, poderia ter dado a vitória ao São Paulo, acabou desperdiçando. Porque toda vez que um treinador dá uma entrevista pós-jogo dessa, ele fala assim, olha, a gente tem que tirar lições desse jogo. Tem que tirar lições, mas não para a Sul-Americana, e sim para o Campeonato Brasileiro. A gente ouviu a entrevista agora, então vamos continuar falando de São Paulo aqui, ao vivo, direto do CCT da Barra Funda, onde está o Alexandre Silvestre. Silver, boa noite. O que o Dorival falou sobre o empate de ontem? Boa noite, Michele. Beijo para você, abraço aí Salazar, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. São Paulo que ainda está retornando da Colômbia, de onde traz esse 0-0 sem graça, mais um jogo em que o São Paulo não perde, mas não joga nada. Essa que é a verdade verdadeira. Mas na opinião de Dorival Júnior, que ainda não perdeu, estreou com vitória, como mencionou o Salazar, venceu a segunda, depois empatou no Campeonato Brasileiro, empatou na Copa Sul-Americana, onde está bem classificado sim no grupo, é o líder. Para o Dorival Júnior, as coisas estão ainda no caminho da melhoria. Será? Jogar aqui contra o Tolima é sempre muito difícil, muito complicado. Foi assim o ano passado com o Flamengo, novamente esse ano com o São Paulo. Eu fico satisfeito com a produção que nós tivemos. Eu acredito que tenhamos melhorado em relação às partidas anteriores. É normal que ainda busquemos uma melhor condição e isso é uma preocupação de todos nós, mas já a equipe vem melhorando, vem ganhando um pouquinho mais de corpo. Precisamos ainda de muitos detalhes, é um fato, mas tudo vai acontecer a partir do momento que tenhamos mais trabalhos, mais repetições, treinamentos e um pouco mais de jogos.
Depois do Tolima, jogo de ontem, o próximo desafio do Tricolor é o Internacional de Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, domingão, horário clássico, 4 da tarde. A torcida do São Paulo, que vem fazendo bonito há tempos, deve encher o estádio. Aliás, sobraram boas coisas do São Paulo nos últimos tempos, Michele. É a torcida que tem enchido o Morumbi e o gramado. Ah, o gramado do Morumbi tá perfeito, mesmo depois da reforma. São duas coisas maravilhosas. Boa notícia, Caleri, que se recupera de uma dengue pesada, pode ser a novidade. Erisson, que viajou para a Colômbia, não foi aproveitado, voltando de lesão muscular, talvez fique à disposição e possa atuar junto com o Caleri ou não, é o que veremos. E esse é o São Paulo, que precisa tomar cuidado no Campeonato Brasileiro também, Michele. Já eu volto com o Palmeiras. Certo, e que bom que o Caleri vai voltar. É bom, ótimo para o São Paulo. O Erisson também é muito bom jogador. Agora, Miller, acabar um jogo desse, o Dorival vai e diz que viu o time melhorar, evoluir, que está satisfeito e que é muito difícil ganhar do Tolima. Aí é complicado. Eu não sei qual foi pior, a atuação do São Paulo ou a declaração do Dorival. Foi o que o Dorival falou, acho que ele quis, sei lá. Não, mas eu acho que tem que ser realista com a realidade do time, Michele. Veja bem, o São Paulo ganha do América e o melhor jogador em campo foi o Rafael. Lá ele empata com o Curitiba e o Aleph, um bom jogador, atacante de Curitiba, perdeu 3 gols na cara do Rafael. Quer dizer, então que evolução que ele viu ontem, sendo que, tudo bem, ninguém teve quase chance de gols, tá, aquela coisa toda. Então, se ele pudesse falar de alguma de evolução, ele poderia falar contra o Curitiba, que o time até que fez um bonito gol. Sabe o que eu acho? Que ele tá querendo blindar os jogadores. Ele tá querendo dar uma mas isso aí, eu acho que reverbera contra. Eu tava conversando com ele. Exatamente. Essa blindagem daqui a pouco se dilui como sorvete no copo. Por quê? Porque o Rogério Ceni, nesse ponto, né? Falei pra você, ele era mais sincero. Olha, o time não jogou bem, o adversário mereceu a vitória. Aí perdeu o elenco, ninguém corria por ele. Eu acho que essa sinceridade, até pro torcedor, o cara assiste o jogo. Ninguém é bobo dizendo que gostou, ele fala, pô, o cara gostou, não é possível. Ninguém é bobo. Ele falar, não gostei. Sabe? O torcedor, Michele, o torcedor não é burro assim. O torcedor vai dizer o quê assim? Poxa, mas o Dorival viu outro jogo. Exatamente, eu acho que pega mal pro Dorival. Claro. Pega mal pro Dorival. Vê evolução. Acaba um jogo desse, vai ver evolução, o time melhorou e que é difícil ganhar do Tolima. E domingo eu tô lá, contra o Inter no Morumbi. Estarei lá também, tô nessa pauta. Contra o Inter, um adversário difícil. Brasileiro a pegada é totalmente diferente. Talvez o grande teste agora desde a chegada do Dorival. Né? E o Corinthians?